Milionário encomenda um bolo de aniversário para sua mãe, mas ao ver a confeiteira, fica completamente apaixonado. Desde pequena, Isabela aprendeu que a vida podia mudar de uma hora para outra, sem aviso, sem explicação. Num dia, ela estava no banco de trás do carro, cantarolando uma música qualquer enquanto seus pais conversavam animados na frente. No outro, acordou numa cama de hospital, com um corte na testa, o corpo dolorido e um silêncio assustador ao redor. Não entendia o que tinha acontecido, apenas que algo estava errado. O carro não estava ali. Seu pai e sua mãe também não. A primeira pessoa que viu foi sua avó, Dona Célia, que segurava sua mão com força, tentando conter as lágrimas. Naquele momento, mesmo sem ouvir nenhuma palavra, Isabela soube. Sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes foram confusos. Pessoas que ela nunca tinha visto vinham abraçá-la, dizer coisas que pareciam importantes, mas que não faziam sentido para uma criança de 7 anos. A palavra acidente começou a aparecer o tempo todo. Acidente de carro, acidente fatal, acidente trágico. Isabela não entendia como um acidente podia levar embora as 2 pessoas que mais amava no mundo. Na casa da avó, tudo parecia diferente. Não havia mais os passos do pai pelo corredor, nem o cheiro do perfume da mãe ao acordar. A cama ficou grande demais. O silêncio era um peso que apertava o peito dela o tempo todo. Dona Célia fez de tudo para que a neta não sentisse tanto a falta dos pais. Preparava as comidas favoritas de Isabela, contava histórias antes de dormir, comprava bichinhos de pelúcia para preencher o espaço vazio da cama, mas nada disso apagava a ausência. O tempo passou e Isabela aprendeu a viver com a saudade. Cresceu no pequeno apartamento da avó, rodeada pelo cheiro de pão quentinho e pelo calor de um lugar que, aos poucos, se tornou seu lar. A panificadora Sabor em Afeto era o refúgio onde encontrava conforto. Era ali que via a avó sorrir, conversar com os clientes, tratar cada um como se fosse parte da família. Com o tempo, Isabela começou a ajudar. Primeiro, arrumando os pães nas prateleiras. Depois, aprendendo a preparar algumas receitas simples. A avó ensinava tudo com paciência. Explicava que comida boa era aquela feita com carinho. Cada pão que saía do forno carregava mais do que ingredientes. Carregava histórias, memórias, sentimentos. A menina gostava de ver o rosto das pessoas quando provavam algo que ela tinha ajudado a fazer. Gostava de imaginar que, assim como ela, outras pessoas encontravam um pouco de aconchego ali dentro. Mas a vida sempre pareceu ter um jeito cruel de arrancar de Isabela as pessoas que ela mais amava. O dia em que Dona Célia passou mal, começou como qualquer outro. Acordaram cedo, tomaram café juntas, conversaram sobre os pedidos do dia. Até que, de repente, a avó levou a mão ao peito e cambaleou. Isabela correu para ajudá-la, mas em poucos minutos, tudo virou um borrão de sirenes, médicos e a confirmação que ela mais temia. Dona Célia se foi, e com ela, a sensação de segurança que Isabela tinha construído. Dessa vez, não havia ninguém para segurar sua mão e dizer que tudo ficaria bem. Não havia braços para abraçá-la, nem palavras que aliviassem a dor. O apartamento ficou vazio. A padaria, silenciosa. O cheiro de pão, que antes trazia conforto, agora fazia seu peito apertar. Pela primeira vez, ela se viu realmente sozinha no mundo, mas em meio à dor, tomou uma decisão. Não deixaria que o legado da avó morresse junto com ela. A Sabor em Afeto não era só um negócio, era sua última ligação com a família que perdera. E mesmo sem saber como, ela daria um jeito de manter tudo de pé. Na manhã seguinte ao enterro da avó, Isabela acordou com um vazio que parecia maior do que ela conseguia suportar. Ficou deitada por um tempo, olhando para o teto, tentando ignorar a sensação sufocante de que nada mais fazia sentido. O apartamento estava em silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros que ela já tinha enfrentado. Não era só a ausência de vozes, de passos, de vida. Era a certeza de que, dali em diante, tudo dependia dela. Não havia ninguém para decidir por ela, para guiá-la ou segurar sua mão. Pela primeira vez, percebeu que não tinha mais escolha.
ou se levantava e fazia alguma coisa, ou tudo o que sua avó construiu se perderia para sempre. Isabela respirou fundo, jogou as cobertas para o lado e se forçou a sair da cama. Caminhou pelo apartamento como se estivesse em um lugar desconhecido. Cada canto parecia carregado de lembranças. A cadeira onde a avó se sentava para costurar, o rádio antigo que tocava músicas enquanto preparavam o café da manhã, os potes de tempero organizados na cozinha, exatamente do jeito que Dona Célia gostava. Tudo ali gritava na ausência dela, mas a dor não podia pará-la. Ainda não. Vestiu a roupa de sempre, amarrou o cabelo e saiu. O cheiro de pão quentinho vindo da padaria atingiu Isabela antes mesmo de ela chegar à porta. Era um cheiro familiar, reconfortante e ao mesmo tempo doloroso. Porque, por mais que tudo estivesse igual, nada mais era o mesmo. Antes de abrir a loja, ela parou por um instante e olhou para a fachada. O letreiro estava um pouco gasto, a pintura precisava de retoques, mas ainda assim, ali estava o nome que sua avó escolheu anos atrás: Sabor em Afeto. As duas coisas que definiram a vida de Dona Célia. E agora, tudo dependia dela. Assim que girou a chave na fechadura. O som do sino anunciando a abertura da padaria ecoou pelo salão vazio. Não demorou muito para que os primeiros clientes começassem a chegar. Alguns já sabiam da morte de Dona Célia e olharam para Isabela com tristeza, com pena, com aquele olhar que ela odiava receber. Outros, desavisados, perguntavam pela avó, e Isabela se forçava a responder sem deixar a voz falhar. Ela se foi. 3 palavras que ainda pareciam irreais, mas, apesar do nó na garganta, manteve-se firme. Atendeu cada cliente, preparou os pedidos, limpou as mesas, organizou os pães, repetiu tudo o que aprendeu, observando a avó durante anos, mesmo que por dentro estivesse despedaçada. Os dias seguintes foram uma mistura de trabalho e cansaço, sem espaço para pensar no que viria depois. A rotina era simples, mas exaustiva. Chegava antes do sol nascer, acendia o forno, separava os ingredientes, preparava a primeira fornada de pães e doces. O cheiro tomava conta do lugar, e por um instante, dava a sensação de que Dona Célia ainda estava ali. Mas logo a realidade voltava. O aluguel da padaria venceria no fim do mês. As contas estavam acumuladas. E pela primeira vez, Isabela percebeu que não sabia se conseguiria manter tudo funcionando sozinha. Numa noite qualquer, depois de um dia difícil, sentou-se no balcão com uma xícara de café frio nas mãos e deixou que as lágrimas que segurava há tanto tempo finalmente caíssem. Sentia-se perdida, cansada, sem saber se valia a pena continuar insistindo. Mas então, olhou para as paredes da padaria, para as fotos antigas de sua avó com os clientes, para o caderno de receitas escrito à mão, cheio de anotações e segredos de família. Lembrou-se do jeito que Dona Célia sempre dizia que a comida tinha o poder de curar, que um pão quentinho, feito com carinho, podia trazer conforto até nos piores momentos. E foi naquele instante, sozinha naquele espaço que significava tanto para ela, que tomou uma decisão. Não importava o quanto fosse difícil, o quanto tivesse que lutar. Ela não deixaria a Sabor em Afeto morrer. Não deixaria que o sonho de sua avó desaparecesse. A padaria era a única coisa que restava dela, o último pedaço da família que perdeu. E ela daria um jeito de mantê-la viva, custasse o que custasse. Na manhã seguinte, Isabela acordou antes do despertador, sentindo algo diferente. Não era exatamente esperança, mas era uma certeza. Uma força nova, que vinha de dentro. Colocou o avental, prendeu o cabelo e foi para a padaria como fazia todos os dias. Mas dessa vez, algo tinha mudado. Porque agora, não era só uma obrigação, era sua promessa. E ela não pretendia quebrá-la. Enquanto isso, Gabriel Almeida acordava todos os dias no mesmo horário, no mesmo apartamento luxuoso, com a mesma vista panorâmica da cidade. A cama era grande demais para uma pessoa só, os lençóis impecáveis, sem um único amassado que denunciasse uma noite agitada. Sua rotina era um ciclo fechado de trabalho, reuniões e decisões que valiam milhões. Ele não reclamava,
Na verdade, gostava dessa previsibilidade. Gostava do silêncio da manhã, do café preto sem açúcar, do som discreto do relógio caríssimo que marcava os minutos antes de sair para o escritório. Para os outros, ele tinha tudo: dinheiro, poder, uma carreira brilhante. Mas, se alguém perguntasse se ele era feliz, Gabriel não saberia responder. A empresa que dirigia não era apenas um negócio, era um império construído com frieza e estratégia, expandindo-se sem olhar para trás. Seu pai, fundador da Almeida Incorporadora, sempre dizia que o mundo dos negócios era uma guerra e que os fracos ficavam pelo caminho. Gabriel aprendeu isso cedo. Desde pequeno, foi moldado para ser implacável, para tomar decisões sem hesitação, para não se apegar a nada que pudesse distraí-lo do verdadeiro objetivo, o sucesso. E foi exatamente isso que fez. Aos 35 anos, era um dos empresários mais influentes do setor imobiliário. Negócios eram números. Pessoas eram obstáculos ou aliados temporários. Emoções eram fraqueza. Gabriel não era do tipo que construía laços. Relacionamentos eram práticos, superficiais, sem espaço para complicações. Sabia que tinha uma reputação de frio e distante, mas não se importava. Não fazia questão de provar o contrário. Sua equipe o respeitava, ou talvez o temesse, e isso era suficiente. Amizades? Não tinha tempo para isso. Família? Apenas sua mãe, Helena, com quem mantinha um contato esporádico, mais por obrigação do que por vontade. Seu pai já não estava mais ali, mas a sombra dele ainda pairava sobre tudo o que Gabriel fazia. O velho Almeida podia ter partido, mas as lições que deixou continuavam ecoando em sua cabeça. Naquele dia, como todos os outros, Gabriel saiu do prédio da incorporadora direto para uma reunião estratégica. O projeto Vila Nobre estava avançando. Um empreendimento de luxo que substituiria um bairro antigo. O terreno já estava quase todo comprado. Algumas negociações ainda estavam pendentes, mas era apenas uma questão de tempo até que resolvessem isso. Era assim que sempre funcionava. As pessoas resistiam, brigavam um pouco, mas no final aceitavam a oferta. Gabriel não se envolvia nesses detalhes. Seu trabalho era garantir que os lucros continuassem crescendo, que os investidores estivessem satisfeitos. O resto era problema do setor jurídico. Na volta para casa, o motorista perguntou se ele queria parar em algum lugar para jantar. Gabriel recusou. Não gostava de restaurantes badalados, nem de encontros sociais desnecessários. Preferia comer sozinho, em casa, sem precisar interagir com ninguém. Mas ao pegar o celular para verificar mensagens, viu algo inesperado. Um lembrete do aniversário de sua mãe. Por um instante, sentiu um desconforto estranho. Normalmente, mandava flores ou um presente caro e pronto. Mas por algum motivo, naquele ano sentiu que deveria fazer algo diferente. Sem pensar muito, pesquisou na internet por bolos caseiros e encontrou uma pequena padaria bem avaliada. Sabor em Afeto. O nome pareceu ridículo para alguém como ele. Mas algo na descrição do lugar chamou sua atenção. Simples, sem frescuras, com produtos artesanais. Talvez fosse o tipo de coisa que sua mãe gostaria. Ele nem lembrava a última vez que comprou algo assim. No seu mundo, comida era entregue, em caixas sofisticadas, assinada por chefes renomados. Mas naquela noite, pela primeira vez em anos, Gabriel sentiu curiosidade por algo fora de seu roteiro previsível. Quando Gabriel entrou na padaria Sabor em Afeto, sentiu-se imediatamente deslocado. O ambiente era pequeno, aconchegante, com um cheiro forte de pão recém-assado, misturado ao doce de canela e café. Havia gente sentada em mesas de madeira, conversando sem pressa, como se o tempo ali passasse de um jeito diferente. Nada naquilo combinava com ele. Estava acostumado a lugares frios, elegantes, onde cada detalhe era planejado para parecer impecável. Ali, porém, os móveis tinham sinais de uso, o chão rangia um pouco e a vitrine não era organizada como em uma confeitaria chique. Mas por algum motivo, tudo parecia certo daquele jeito. Foi até o balcão e esperou. Atrás dele, uma senhora discutia com o neto sobre quantos pães levariam.
No canto, 2 homens riam enquanto bebiam café, e um garotinho tentava roubar um pedaço do doce da mãe. Era um tipo de cena que Gabriel nunca parava para observar, mas ali, dentro daquela padaria, sentiu-se estranho por notar esses detalhes. Não costumava prestar atenção nas pessoas ao seu redor. Seu mundo era outro, fechado, calculado, previsível. Mas naquele instante, sentiu-se como um intruso espiando uma realidade completamente diferente da sua. Então, finalmente, ouviu uma voz firme chamando sua atenção. Olhou para a mulher atrás do balcão e, por um segundo, esqueceu o que tinha ido fazer ali. Isabela Duarte não parecia o tipo de pessoa que se impressionava facilmente. Tinha os cabelos presos de qualquer jeito, um avental sujo de farinha e um olhar atento, como se estivesse sempre de olho em tudo ao mesmo tempo. Não parecia ter paciência para a enrolação. Gabriel pigarreou, ajeitou a postura e pediu o bolo que tinha visto no site. Ela nem tentou puxar conversa, apenas confirmou o pedido e se virou para pegá-lo. Enquanto esperava, ele aproveitou para olhar em volta. As paredes tinham fotos antigas, provavelmente da família dela. Havia uma imagem de uma senhora sorridente, segurando uma bandeja de pães, outra de uma menina rindo, enquanto mexia uma tigela com massa. A padaria não era só um negócio. Era um pedaço da história daquela mulher, um reflexo de algo que Gabriel nunca teve. Cresceu em meio a reuniões, contratos, escolas caras e expectativas sufocantes. Não havia espaço para tradições ou memórias afetivas. Seu pai sempre dizia que família era uma distração e que os laços mais fortes eram os financeiros. Gabriel acreditou nisso a vida inteira. Mas ali dentro, sentiu algo diferente. Uma leveza que não fazia sentido para ele. Isabela voltou com a caixa do bolo e colocou no balcão. Quando Gabriel foi pegar, seus dedos tocaram os dela por um instante. Um contato rápido, insignificante, mas que fez algo dentro dele se revirar. Era ridículo. Não era um adolescente que se impressionava com um simples toque. Mas, por algum motivo, seu coração acelerou um pouco. Isabela, por outro lado, não demonstrou nada. Apenas entregou a conta e esperou que ele pagasse. Sem conversa, sem sorriso forçado. Gabriel gostou disso. Gostou de não ser tratado como alguém especial. Pagou pelo bolo e saiu da padaria sentindo-se estranho. No carro, olhou para a caixa ao seu lado, tentando entender por que algo tão simples parecia ter mexido com ele. Talvez fosse só o ambiente diferente. O choque entre seu mundo e aquele lugar tão distante de tudo que conhecia. Ou talvez fosse Isabela. A forma como ela não parecia interessada nele. Como não tentou agradá-lo ou puxar papo. Estava acostumado a ser tratado com deferência, a ver as pessoas calculando suas palavras ao falar com ele. Mas ali foi só mais um cliente qualquer. E isso fez com que sentisse vontade de voltar. Naquela noite, quando entregou o bolo para sua mãe, Helena sorriu, de um jeito que ele não via há tempos. Ela cortou um pedaço, provou e fechou os olhos por um instante, como se aquele sabor trouxesse algo de volta. Gabriel não perguntou o que era, apenas observou e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha feito algo certo. Mas o pensamento que ficou ecoando em sua cabeça não foi sobre sua mãe ou sobre o bolo. Foi sobre a dona da padaria. Sobre o jeito que ela olhou para ele como se ele não fosse ninguém. E sobre a vontade inexplicável de vê-la de novo. No dia seguinte, Gabriel entrou no carro já com o celular na mão, pronto para se afundar nas reuniões e e-mails do dia. O motorista perguntou se o levaria direto para o escritório, mas ele hesitou por um segundo antes de responder. Não tinha um motivo real, apenas uma sensação incômoda de que algo estava fora do lugar. Sua mãe tinha ligado na noite anterior, para agradecer pelo bolo, dizendo que não se lembrava da última vez que comeu algo tão bom. Gabriel ouviu em silêncio, sem saber exatamente como responder. Não era o tipo de conversa que tinha com frequência. Mas depois que desligou, a única coisa que conseguiu pensar foi na padaria. Sem perceber, abriu o navegador do celular e digitou o nome do lugar. Sabor em Afeto.
Foi quase sem perceber que pediu ao motorista que mudasse a rota. Quando deu por si, já estava parado na calçada da padaria, olhando para a vitrine. O ambiente lá dentro parecia exatamente igual ao dia anterior. As mesmas mesas ocupadas por clientes conversando, o mesmo cheiro de pão fresco misturado ao café. Mas, dessa vez, não entrou de imediato. Ficou ali por alguns minutos, observando pela janela, tentando entender por que tinha voltado. Não precisava de mais nada dali. Não era um homem que repetia lugares. Sempre preferiu restaurantes exclusivos, onde tudo era feito sob medida para clientes como ele. Mas ali, naquela pequena padaria de bairro, sentia algo diferente. Algo que não sabia explicar. Decidiu entrar antes que começasse a se sentir ridículo, por estar ali parado. Assim que passou pela porta, o sino tocou, e algumas pessoas olharam em sua direção. Não gostava desse tipo de atenção. Sempre preferiu se misturar nos lugares que frequentava, mesmo que fosse impossível ignorar sua presença. Mas ali, ninguém parecia realmente se importar com ele. Foi até o balcão e, mais uma vez, lá estava Isabela. O mesmo avental, o mesmo olhar atento. Ele percebeu que ela o reconheceu, mas não disse nada. Apenas esperou que ele fizesse o pedido. Sem saber ao certo o que dizer, apontou para um pão qualquer na vitrine. Nem sabia do que era. Só queria mais alguns minutos para entender o que, exatamente, o incomodava ali dentro. Isabela pegou o pedido e entregou a ele sem cerimônias. O contato foi breve, mas de alguma forma ficou marcado. Gabriel sentiu um nó na garganta, como se estivesse prestes a dizer alguma coisa, mas desistiu. Apenas agradeceu e saiu. No caminho de volta para o carro, olhou para o pão na sacola e soltou um riso discreto, quase sem perceber. Tinha acabado de pagar por algo que nem queria, só para ter um motivo para voltar ali. E isso era novo para ele. Os dias passaram e Gabriel encontrou mais desculpas para voltar. Uma vez pediu café, mesmo sem gostar muito. Outra, perguntou sobre um doce que viu na vitrine, só para puxar assunto. Isabela nunca demonstrava surpresa ao vê-lo, mas também não o tratava com indiferença. Era como se soubesse que ele voltaria, mas não fizesse questão de questionar o motivo. Cada visita era curta, marcada por poucos segundos de conversa e longos momentos de silêncio. Mas de alguma forma, aquele silêncio dizia mais do que qualquer diálogo que ele já teve. Pela primeira vez na vida, Gabriel não sabia exatamente o que estava fazendo. Não conseguia entender por que se sentia atraído por aquele lugar, por aquela mulher. Ela não era como as pessoas com quem costumava lidar. Não tentava impressioná-lo, não se mostrava interessada em sua posição ou em seu dinheiro. Não fazia perguntas desnecessárias, nem tentava puxar papo à toa. Apenas o atendia, trocava algumas palavras e seguia seu dia. Mas mesmo assim, toda vez que ele saía daquela padaria, sentia que havia algo ali que precisava descobrir. Algo que talvez estivesse esperando por ele esse tempo todo. Naquela noite, enquanto Gabriel terminava de revisar alguns contratos em seu apartamento, percebeu que sua mente estava distante. Não conseguia se concentrar nos números, nas cláusulas, em nada que normalmente exigia sua atenção. Fechou os olhos por um instante, massageando as têmporas, tentando afastar um pensamento insistente que voltava sempre que ele baixava a guarda. Isabela, a padaria. O jeito que ela não demonstrava surpresa quando ele aparecia, como se soubesse que ele voltaria, mas sem parecer se importar com isso. Gabriel sempre esteve cercado por pessoas que tentavam agradá-lo, que escolhiam as palavras com cuidado na sua presença. Isabela era o oposto, e talvez fosse isso que o fazia voltar. No dia seguinte, sem planejar muito, saiu mais cedo do escritório e foi direto para a Sabor em Afeto. Dessa vez, não entrou imediatamente. Ficou parado do lado de fora por um tempo, observando o movimento. Já estava escuro, mas o lugar ainda estava cheio. Algumas pessoas saíam carregando sacolas de papel. Outras sentavam nas mesas externas para aproveitar um café antes de ir para casa. O bairro inteiro parecia girar em torno daquela padaria, como se fosse um ponto de encontro silencioso, onde todos se sentiam um pouco menos sozinhos.
Ele nunca teve um lugar assim. Nunca sentiu que pertencia a nada além do seu trabalho. Decidiu entrar. Assim que cruzou a porta, o sino tocou e Isabela levantou os olhos para ele. Não disse nada, apenas esperou. Gabriel percebeu que, diferente das outras vezes, não tinha pensado em uma desculpa para estar ali. Não queria um café, não queria um pão, não precisava de mais um doce para levar para casa. Ficou parado por um momento, sem saber o que dizer. Sentiu-se ridículo. Mas então, sem realmente planejar, soltou as palavras que estavam presas em sua garganta. Você janta aqui ou em casa? Isabela arqueou a sobrancelha, surpresa com a pergunta. Ele se deu conta, tarde demais, de que soou como um convite direto. E talvez fosse. A verdade era que nem ele sabia ao certo o que estava tentando fazer. Mas, para sua surpresa, ela apenas deu de ombros e respondeu que geralmente comia qualquer coisa depois do expediente. Gabriel não pensou muito antes de sugerir que jantassem juntos. Não em um restaurante caro, não em um lugar onde ele estava acostumado a negociar contratos, mas ali mesmo, na padaria, depois que as portas fechassem. Isabela hesitou por um momento, analisando-o como se tentasse decifrar suas intenções. Então, deu um pequeno suspiro e concordou. Mas deixou claro que ele teria que esperar até o final do expediente. Gabriel aceitou sem reclamar, sentando-se em uma das mesas e observando enquanto ela continuava o trabalho. Ele não estava acostumado a esperar. Sua vida sempre funcionou de maneira eficiente, com horários cronometrados e reuniões organizadas. Mas ali, naquela padaria, parecia que o tempo tinha outro ritmo. Sentado na mesa do canto, Gabriel observou Isabela em ação. Ela se movia pelo balcão com naturalidade, atendendo os últimos clientes, organizando os pedidos do dia seguinte, fechando o caixa. Não era só dona daquele lugar. Ela fazia parte dele, assim como o cheiro de pão fresco e as fotos antigas, penduradas na parede. Quando o último cliente saiu e Isabela trancou a porta, Gabriel percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava com pressa. Ela retirou o avental, jogou o cabelo para trás e olhou para ele com uma expressão curiosa. Então, o que você quer jantar? Ele não fazia ideia. Na verdade, nem estava com fome, mas alguma coisa nele queria ficar ali por mais um tempo. Queria saber mais sobre ela, sobre aquele lugar que o fazia se sentir diferente. Queria entender por que voltava ali, dia após dia, sem um motivo real. Isabela foi até a cozinha e voltou com um prato simples, uma fatia de torta salgada, acompanhada de um copo de suco. Gabriel olhou para a comida, depois para ela. É isso? Ela cruzou os braços e deu um meio sorriso. Se não quiser, tem um restaurante caro na esquina. Ele riu. Algo raro para alguém que passava os dias cercado de gente séria e reuniões tensas. Pegou o garfo e deu a primeira mordida. Para sua surpresa, estava bom. Simples, caseiro, diferente de qualquer coisa que costumava comer. Enquanto comiam, o silêncio tomou conta por alguns minutos. Mas não era desconfortável. Era um silêncio leve, diferente do que Gabriel conhecia. Depois de um tempo, ele perguntou há quanto tempo a padaria existia. Isabela hesitou por um instante antes de responder. Desde antes de eu nascer. Minha avó abriu quando era jovem. Ela dizia que queria um lugar onde as pessoas se sentissem em casa. Gabriel assentiu, observando o jeito que ela falava da avó. Havia algo na voz dela que ele reconhecia. Não era apenas orgulho. Era saudade. E você sempre quis trabalhar aqui? Ele perguntou, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. Isabela ficou em silêncio por um instante antes de responder. Não sei. Acho que nunca pensei em outra opção. Havia algo naquela resposta que o incomodou. Ele entendia bem essa sensação. Cresceu ouvindo que deveria seguir os passos do pai, que seu destino estava traçado antes mesmo de aprender a assinar o próprio nome. Mas será que Isabela sentia o mesmo peso? Será que estava ali por escolha ou porque não tinha outra alternativa?
Quando terminaram de comer, Isabela pegou os pratos e levou até a pia. Gabriel se levantou, sem saber exatamente o que fazer. Queria prolongar aquele momento, mas não sabia como. Não era bom nisso. Relacionamentos, conexões, conversas que não envolviam números e contratos. Mas então, sem planejar, disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Eu volto amanhã. Isabela parou por um instante, olhando para ele com uma expressão indecifrável. Depois, deu um pequeno sorriso. Se quiser, estarei aqui. Gabriel saiu da padaria sentindo que algo havia mudado. Algo pequeno, quase imperceptível, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de voltar a um lugar, não por obrigação, mas porque queria estar lá. E isso para ele era algo completamente novo. Naquela manhã, Isabela acordou mais cansada do que de costume. O despertador tocou, mas ela ficou deitada por alguns minutos, tentando encontrar forças para levantar. A padaria estava exigindo mais dela do que nunca. As contas se acumulavam, os fornecedores estavam cobrando, e o número de clientes não era o suficiente para equilibrar as finanças. Mesmo assim, se recusava a desistir. Levantou, prendeu o cabelo e foi até a Sabor em afeto como fazia todos os dias, tentando não pensar demais nos problemas. Mas no fundo, sentia que algo estava prestes a acontecer. E não demoraria muito para descobrir o que era. Assim que chegou à padaria, encontrou um envelope sobre o balcão. O nome dela estava escrito à mão, em uma caligrafia formal demais, para ser algo trivial. Seu peito apertou. Abriu com cuidado e começou a ler. O ar ficou pesado. O coração disparou. E suas mãos começaram a tremer. Aquilo não podia estar acontecendo. Era uma notificação de despejo. O prédio onde a padaria funcionava havia sido vendido, e em poucas semanas ela teria que sair. O espaço seria demolido para dar lugar a um novo empreendimento imobiliário. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Respirou fundo, tentando absorver a informação. Seu maior medo, aquele que sempre empurrou para o fundo da mente, estava se tornando real. A Sabor em afeto estava ameaçada, e ela não sabia o que fazer. Precisava entender melhor a situação. Talvez fosse um erro. Talvez houvesse uma forma de impedir. Guardou o papel, respirou fundo e tentou agir com calma. Mas por dentro, sentia que algo estava prestes a desmoronar. Ao longo do dia, tentou continuar o trabalho normalmente, mas sua cabeça não conseguia pensar em mais nada além da notificação. Cada canto da padaria parecia mais frágil, como se já estivesse se despedindo. Cada cliente que entrava parecia um lembrete de tudo o que estava prestes a perder. No fim da tarde, decidiu procurar informações. Foi até a imobiliária responsável e pediu explicações. A atendente, educada demais para a gravidade do assunto, apenas confirmou. O prédio havia sido comprado, o contrato estava fechado e o novo empreendimento começaria em breve. Quem comprou? Perguntou, sentindo a garganta apertar. A mulher olhou o sistema e respondeu sem hesitar. Almeida Incorporadora. Por um momento, Isabela não conseguiu reagir. Sentiu o corpo congelar, o estômago revirar. O nome ecoou em sua mente como um golpe. Ela conhecia aquele sobrenome. Conhecia melhor do que gostaria. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Gabriel Almeida. A mulher apenas assentiu, confirmando o que Isabela já temia. Saiu da imobiliária em silêncio, o coração martelando no peito. O ar parecia pesado, como se tudo ao seu redor estivesse sufocando. Caminhou sem rumo pelas ruas, tentando organizar os pensamentos. Gabriel. Ele sabia? Ele sabia que estava destruindo sua padaria? Ou tudo isso era uma grande coincidência? Mas no fundo, uma parte dela já conhecia a resposta. Nada no mundo dos negócios acontecia por acaso. A raiva começou a crescer dentro dela. Sentia-se ingênua por ter acreditado, mesmo que por um instante, que ele era diferente. Que aquele homem, que entrava na sua padaria todos os dias, que olhava para ela como se quisesse ficar,
Não fazia parte do mesmo sistema que sempre esmagou os pequenos para lucrar. Sentia-se ridícula por ter permitido que ele entrasse na sua vida, por ter começado a confiar nele. Voltou para casa, mas não conseguiu dormir. Ficou sentada no sofá, segurando a notificação de despejo, lendo e relendo cada palavra, como se pudesse encontrar uma brecha, uma solução. Mas não havia. Gabriel Almeida, o homem que vinha todas as manhãs pedir um café que mal tomava, que jantou com ela na padaria como se realmente se importasse, estava tirando dela a única coisa que restava de sua família. Isabela passou o resto do dia no automático, sem realmente absorver o que acontecia ao seu redor. Atendeu clientes, preparou pedidos, limpou as mesas, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que fechava os olhos, via Gabriel segurando aquele papel, sem reação, sem uma justificativa. O silêncio dele dizia mais do que qualquer desculpa. Ele sabia. Sabia o tempo todo. E ainda assim, entrou na padaria, olhou nos olhos dela, sorriu como se nada estivesse acontecendo. Isso era o que mais doía. Não o despejo, não a perda iminente da Saborengue Afeto, mas o fato de que ela tinha confiado nele. Quando a última cliente saiu e Isabela trancou a porta, sentiu o peso de tudo desabar sobre ela. Jogou o avental em cima do balcão e apoiou as mãos na madeira, respirando fundo para conter as lágrimas. Não ia chorar. Não ia se permitir parecer fraca. Mas seu peito queimava com uma mistura de raiva, frustração e decepção. Como pôde ter sido tão ingênua? Como pôde acreditar que alguém como Gabriel Almeida realmente se importava? Ela tentou afastá-lo da mente. Foi para casa, tomou um banho demorado, fez um chá que nem chegou a beber. Mas sua cabeça não parava. Então, pegou o celular, abriu o contato dele. Ficou olhando para um nome por longos segundos, o dedo pairando sobre a tela. Queria respostas. Queria entender o que passou pela cabeça dele enquanto fingia ser outra pessoa. Mas no fim, desistiu. Não valia a pena. No dia seguinte, chegou à padaria mais cedo do que o normal. Precisava manter a cabeça ocupada, se concentrar no que podia controlar. Mas 1 hora depois, quando olhou para a porta, lá estava ele. Gabriel, parado na calçada, parecendo hesitante pela primeira vez. Ele não entrou de imediato. Ficou ali, como se soubesse que ela não queria vê-lo. Mas depois de um tempo, abriu a porta e caminhou até o balcão. Ela não perguntou o que ele queria. Não fez questão de ser educada. Apenas cruzou os braços e esperou. Gabriel respirou fundo, passou a mão no cabelo e começou a falar. Disse que não sabia dos detalhes do projeto, que nunca quis machucá-la, que a empresa fechava negócios em vários lugares e que por isso ele não se envolvia diretamente em cada aquisição. Isabela riu, sem humor. Ele achava que isso fazia diferença? Que o fato de não ter prestado atenção o tornava menos culpado? Você podia ter me contado. Ela disse firme, sem desviar o olhar. Gabriel ficou em silêncio. Você esteve aqui esse tempo todo. Você sabia o que essa padaria significa para mim? Ele abriu a boca para responder, mas Isabela ergueu a mão, cortando qualquer tentativa de explicação. Não importa o que você diga agora. Não importa se foi descuido ou se foi intencional. O que importa é que você não me contou. Você me deixou descobrir sozinha. Gabriel fechou os olhos por um instante, como se tentasse encontrar algo para dizer. Mas nada parecia suficiente, porque ele sabia que ela estava certa. Sabia que, no fundo, escolheu não contar. Escolheu se calar para evitar o confronto, para não ter que lidar com a situação. E essa escolha custou tudo. Isabela pegou um guardanapo, escreveu algo rápido e entregou para ele. Gabriel pegou o papel sem entender. Olhou e viu 3 palavras rabiscadas ali. Não volte mais. Ela saiu de trás do balcão, pegou um pano e começou a limpar uma mesa próxima, sem olhar para ele. Para ela, o assunto estava encerrado.
Gabriel ficou ali por mais alguns segundos, olhando para o bilhete, olhando para ela, tentando encontrar uma brecha para consertar tudo. Mas não havia. Então, sem dizer mais nada, ele saiu. E pela primeira vez, Isabela não olhou para trás. Gabriel saiu da padaria sentindo um peso que não sabia explicar. O bilhete ainda estava em sua mão, amassado entre os dedos. Ele podia simplesmente jogá-lo fora, fingir que nada daquilo o afetava. Mas pela primeira vez não conseguiu. Caminhou até o carro sem pressa. Entrou e ficou ali, parado, olhando para o painel sem realmente enxergar nada. Tentou pensar em outra coisa, em qualquer coisa, mas a voz de Isabela continuava ecoando em sua cabeça. Você podia ter me contado. Ele podia, ele devia, mas não contou. O motorista perguntou se ele voltaria para o escritório, mas Gabriel disse que não. Pediu que apenas dirigisse. Não sabia para onde queria ir. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha controle sobre nada. Passaram por avenidas, movimentadas, prédios modernos, cafés cheios de gente que vivia sem se preocupar com os problemas que agora consumiam sua mente. No fim, o carro parou na frente do prédio onde ficava a sede da Almeida Incorporadora. Gabriel olhou para o logo dourado brilhando na entrada e sentiu um aperto no peito. Sua vida inteira estava ali dentro. Tudo o que construiu, tudo pelo que trabalhou, cada decisão que tomou. Mas, pela primeira vez, se perguntou se isso realmente significava alguma coisa. Subiu para seu escritório no último andar, ignorando os funcionários que tentavam puxar conversa no caminho. Quando entrou, fechou a porta e ficou ali, em silêncio. Pegou o celular, abriu a pasta com os arquivos do projeto Vila Nobre e começou a olhar os documentos. A padaria estava lá, listada como aquisição concluída. O prédio seria demolido em poucas semanas. O papel dizia que era apenas um negócio. Mas agora para Gabriel, era mais do que isso. Era a única coisa que realmente importava. Pensou em Isabela, no jeito que ela olhou para ele quando jogou aquele papel na mesa. Não foi só raiva. Foi decepção. E Gabriel sabia como era essa sensação. Passou a vida inteira tentando não ser o tipo de homem que decepcionava as pessoas. Mas naquele momento, percebeu que já tinha se tornado exatamente isso. Foi direto para a sala de reuniões, onde um grupo de executivos discutia os próximos passos do projeto. Entrou sem avisar e puxou uma cadeira. O sócio principal, Fernandes, um homem mais velho e tão implacável quanto seu falecido pai, olhou para ele com curiosidade. Algo errado, Gabriel? Ele respirou fundo antes de falar. O projeto Vila Nobre. Quero tirá-lo do papel. A sala ficou em silêncio por um momento. Fernandes sorriu confiante. Ótimo. Temos tudo alinhado. A demolição começa no mês que vem. Gabriel apertou os punhos. Cada instinto dentro dele dizia que deveria aceitar, seguir o plano, não criar problemas. Mas então, pensou na padaria, pensou em Isabela e, pela primeira vez, escolheu fazer diferente. Eu quero tirar o projeto do papel de verdade. E isso significa que eu vou cancelar a demolição da padaria. A reação foi imediata. Os investidores se entreolharam, confusos. Fernandes franziu a testa. Gabriel, isso não faz sentido. O terreno já foi comprado. É um pedaço pequeno dentro do projeto. Se começarmos a abrir exceções, nunca terminaremos nada. Gabriel encarou o homem por um longo segundo. Fernandes sempre foi próximo de seu pai. Sempre o tratou como um mentor. Mas Gabriel não era mais um garoto obediente. Eu não estou pedindo permissão. Sua voz saiu firme, mais do que ele esperava. Estou dizendo que não vamos demolir a padaria. Fernandes riu incrédulo. Você está brincando, certo? É só um prédio antigo. Os donos vão encontrar outro lugar. Gabriel cruzou os braços. Ela não é só a dona. Aquela padaria é a vida dela. E eu não vou tirar isso dela. A sala inteira ficou em silêncio. Alguns investidores murmuravam entre si. Fernandes recostou na cadeira e suspirou. Gabriel,
Nós entendemos que você tem suas razões. Mas o que estamos construindo aqui vale milhões. Você sabe disso. Gabriel assentiu. Sabia muito bem. Mas pela primeira vez, percebeu que dinheiro não era tudo. Que existia algo mais importante. Então me tirem do projeto. O choque foi imediato. Fernandes se inclinou para a frente, sem acreditar no que ouvia. O quê? Gabriel sustentou o olhar. Se vocês não concordam comigo, eu saio. Vendam minha parte e façam o que quiserem. Mas não vou ser o responsável por destruir aquela padaria. A reunião virou um caos. Os investidores tentaram argumentar, oferecer soluções, convencê-lo de que estava cometendo um erro. Mas Gabriel não cedeu. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia que isso custaria caro. Mas pela primeira vez na vida, não se importava. Saiu da sala sentindo algo diferente. Não alívio, não felicidade, mas uma certeza. A escolha estava feita. Agora, só restava ver as consequências. Naquela mesma noite, Gabriel sentou-se sozinho em seu apartamento, olhando para a cidade através da parede de vidro. Os prédios iluminados brilhavam como sempre. Carros cruzavam as ruas lá embaixo. A cidade seguia seu curso sem se importar com nada do que estava acontecendo na vida dele. Mas Gabriel sabia que sua decisão tinha mudado tudo. Ele tinha acabado de abrir mão de um dos projetos mais lucrativos da empresa. Tinha peitado investidores, virado as costas para anos de negociações e quebrado a confiança de gente poderosa. E pela primeira vez, sentiu que tinha feito algo certo. Pegou o celular e viu as mensagens acumuladas. Fernandes tinha ligado várias vezes, os outros sócios também. Todos queriam convencê-lo de que ainda dava tempo de voltar atrás. Mas ele não iria. Já sabia como aquela conversa terminaria. Queriam que ele reconsiderasse, que pensasse na empresa, na reputação, no dinheiro. Mas nada disso parecia importar, agora. Pela primeira vez, ele não queria seguir o caminho que sempre seguiu. No dia seguinte, as consequências começaram a aparecer. Assim que entrou na sede da Almeida Incorporadora, os olhares dos funcionários estavam diferentes. Não havia mais a admiração de antes, a certeza de que ele era intocável. Agora, havia dúvida. Murmúrios se espalhavam pelos corredores. Ele realmente desistiu do projeto? Ouvi dizer que ele bateu de frente com Fernandes. Gabriel ignorou todos os comentários e seguiu direto para sua sala. Mas antes que pudesse fechar a porta, ela se abriu novamente. Fernandes entrou, sem bater, sem pedir licença, como se ainda fosse o dono daquele escritório. Você tem noção do que fez? A voz dele estava baixa, mas carregada de raiva. Gabriel cruzou os braços, esperando a enxurrada que sabia que viria. Fernandes jogou um documento na mesa. Os investidores estão furiosos. Alguns já ameaçaram processá-lo. Outros estão cogitando retirar o capital da empresa. Gabriel pegou o papel e analisou rapidamente. Nada ali o surpreendia. Sabia que isso aconteceria. Eles têm esse direito, respondeu sem se abalar. Fernandes soltou uma risada amarga. Você está brincando? Gabriel, você pode perder tudo. Gabriel respirou fundo. Talvez perder tudo seja exatamente o que eu preciso. Fernandes ficou em silêncio por um momento, analisando-o como se tentasse entender quando, exatamente, ele tinha mudado tanto. Depois, balançou a cabeça. Seu pai teria vergonha de você. As palavras foram um golpe certeiro, mas Gabriel não demonstrou nada. Apenas sustentou o olhar. Meu pai nunca se importou com nada além de dinheiro. Eu não quero ser assim. Fernandes não respondeu. Apenas pegou os documentos da mesa e saiu, batendo a porta atrás de si. Gabriel sabia que aquilo era só o começo. Sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Mas no fundo, uma parte dele sentiu algo que há muito tempo não sentia: liberdade. Naquela noite, os jornais já estavam noticiando. Gabriel Almeida abandona projeto bilionário e gera crise na Almeida Incorporadora. O telefone tocava sem parar. Advogados, acionistas, jornalistas, todos querendo saber por quê. Ele ignorou cada ligação.
Só queria uma coisa. No dia seguinte, foi até a padaria. Isabela estava no balcão, servindo um cliente, e não o viu de imediato. Quando finalmente olhou em sua direção, sua expressão endureceu. Gabriel sabia que ela não queria vê-lo, mas não importava. Não estava ali para tentar convencê-la de nada. Apenas colocou um envelope sobre o balcão. Isabela olhou desconfiada antes de pegar. Abriu e viu os documentos. Seus olhos correram pelas páginas, confusos, até pararem na assinatura no final. Gabriel respirou fundo antes de falar. A padaria é sua. Não podem mais tirá-la de você. Ela ergueu os olhos, tentando decifrar se aquilo era algum tipo de armadilha. O que você fez? Gabriel deu um meio sorriso. O que eu deveria ter feito desde o começo. E sem esperar por uma resposta, virou-se e saiu. Não sabia se ela o perdoaria. Mas isso não importava naquele momento. O preço que pagou por sua decisão foi alto. Mas no fundo, sabia que tinha valido a pena. Isabela ficou olhando para o envelope por um longo tempo depois que Gabriel saiu. Suas mãos ainda seguravam os papéis, mas sua mente parecia distante. Não sabia o que pensar. Não sabia como reagir. Ele tinha devolvido a padaria para ela. Tinha desistido de um projeto milionário para impedir que a Sabor em Afeto fosse demolida. Mas isso mudava alguma coisa? Apagava o que ele fez? Ela respirou fundo e guardou os documentos na gaveta do balcão. Tinha muito o que fazer, e não podia se dar ao luxo de perder tempo pensando nele. A padaria podia estar salva, mas os problemas não tinham desaparecido. As contas ainda estavam lá. Os fornecedores ainda esperavam pagamento. E Isabela ainda precisava encontrar um jeito de fazer o negócio crescer antes que a próxima crise chegasse. Nos dias seguintes, tentou focar no trabalho. Acordava antes do sol nascer. Preparava os pães, atendia os clientes, limpava tudo no final do dia e recomeçava no dia seguinte. Mas, por mais que tentasse se distrair, não conseguia evitar a sensação de que algo estava diferente. O movimento tinha caído. Algumas pessoas pareciam hesitantes ao entrar. Outras perguntavam sobre os boatos que circulavam pelo bairro. É verdade que iam fechar a padaria? Ouvi dizer que um empresário comprou o prédio. Isabela sabia o que estava acontecendo. A notícia sobre o cancelamento do projeto Vila Nobre tinha se espalhado, e com ela vieram as especulações. Alguns achavam que ela tinha conseguido dinheiro de algum investidor misterioso. Outros diziam que Gabriel Almeida ainda era dono de tudo e que em algum momento voltaria para tomar a padaria de volta. Ela tentava ignorar os comentários, mas sabia que precisava fazer algo para reconquistar a confiança dos clientes. No fim de semana, decidiu organizar um evento para atrair mais gente. Ofereceria degustação gratuita de alguns produtos e descontos especiais. Passou a semana inteira planejando tudo, testando receitas, preparando cartazes. No sábado, acordou cedo e colocou mesas do lado de fora, com pães, bolos e doces fresquinhos. Fez questão de conversar com cada cliente, explicar que a padaria continuava ali, que nada mudaria. Mas no fundo, sabia que o problema não era só o que as pessoas estavam dizendo. O bairro estava mudando. Novos negócios surgiam a cada esquina. Redes maiores começavam a se instalar. Ela sentia a pressão de competir com lugares que tinham mais estrutura, mais dinheiro, mais influência. E por mais que colocasse seu coração na Sabor em Afeto, não sabia se isso seria suficiente. Uma noite, sentada no balcão depois de um dia cansativo, pegou o celular e começou a pesquisar sobre empréstimos. Precisava de dinheiro para modernizar a padaria, investir em equipamentos melhores, talvez até reformar o espaço para atrair mais clientes. Mas conforme lia os requisitos, percebeu que não tinha garantias suficientes para conseguir um bom financiamento. Cada porta que batia parecia se fechar antes mesmo de ela tentar entrar. Foi nesse momento que ouviu a porta se abrir. Olhou para cima e, claro, era ele. Gabriel entrou devagar, como se esperasse que ela o expulsasse a qualquer momento. Ela cruzou os braços e esperou. "O que você quer agora?" perguntou sem rodeios. Ele hesitou por um instante antes de responder. "Quero ajudar."
Isabela soltou uma risada seca. Você já ajudou. A padaria ainda está de pé. Agora pode ir embora. Gabriel passou a mão no cabelo, visivelmente desconfortável. Não estava ali para pedir desculpas ou se explicar. Apenas olhou ao redor, como se visse o lugar de uma forma diferente agora. Você tem tudo o que precisa para crescer. Só falta estrutura. Eu sei como conseguir isso. Ela apertou os olhos, desconfiada. E por que eu aceitaria sua ajuda? Gabriel respirou fundo antes de responder. Porque eu devo isso a você. E porque, goste ou não, eu sei como fazer um negócio crescer. Isabela ficou em silêncio por um momento. Sabia que precisava de ajuda. Sabia que estava lutando contra um sistema muito maior do que ela. Mas aceitar algo dele era difícil. Muito difícil. Ainda assim, naquele instante, percebeu que talvez essa fosse a única chance real de salvar a Sabor em afeto de uma vez por todas. E então, contra todas as suas vontades, contra tudo o que sentia, disse a única coisa que poderia mudar tudo. Me diga o que tem em mente. Na tarde seguinte, enquanto Isabela fechava o caixa da padaria, ouviu o sino da porta tocar. Já estava cansada, pronta para encerrar o dia, então nem olhou de imediato. Mas quando levantou a cabeça, viu uma mulher parada perto da entrada, observando o lugar com curiosidade. Era elegante, bem vestida, o tipo de pessoa que claramente não costumava frequentar a Sabor em afeto. Posso ajudar? Isabela perguntou, secando as mãos no avental. A mulher sorriu de leve e caminhou até o balcão. Acho que eu deveria ser a pessoa perguntando isso. Isabela franziu a testa, sem entender. Foi só quando a mulher tirou os óculos escuros e ela viu aqueles olhos claros e familiares que a ficha caiu. Era a mãe de Gabriel. O cansaço desapareceu na mesma hora. Isabela ficou tensa. A última coisa que queria naquele momento era mais um problema. Se veio falar sobre seu filho, não precisa perder seu tempo. A mulher manteve o sorriso discreto. Não vim falar sobre Gabriel. Vim falar sobre você. Isabela cruzou os braços, esperando. Não confiava naquela mulher. Não confiava em ninguém que levasse o sobrenome Almeida. Mas ao invés de recuar, Helena tirou um envelope da bolsa e colocou sobre o balcão. Acho que você vai querer ver isso. Por um instante, Isabela sentiu um arrepio. Tinha passado por muitas coisas nos últimos meses, e toda vez que alguém lhe entregava um envelope, nunca era uma boa notícia. Mas ainda assim, pegou o papel e abriu. Conforme seus olhos percorreram as palavras, seu coração começou a acelerar. Era um contrato antigo, muito antigo. O nome de sua avó estava ali, junto com uma assinatura que ela não reconhecia. Mas o nome no cabeçalho era impossível de ignorar. Almeida Incorporadora. Isabela levantou os olhos, confusa. O que é isso? Helena suspirou, apoiando-se no balcão. O contrato que fez sua avó vender os direitos deste prédio há mais de 30 anos. Só que ela não sabia exatamente o que estava assinando. Isabela sentiu o estômago revirar. Do que você está falando? Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para contar algo que segurou por muito tempo. Meu marido sempre foi um homem de negócios, e nem sempre jogava limpo. Quando este bairro ainda estava começando a crescer, ele viu potencial no terreno e decidiu que, mais cedo ou mais tarde, ele seria dele. Só que sua avó se recusava a vender. Então, ele fez uma proposta, algo que parecia vantajoso no papel. Só que as cláusulas eram enganosas. No fim, ela aceitou, achando que ainda teria controle sobre a padaria. Mas no momento em que assinou, perdeu tudo. Isabela ficou olhando para o contrato antigo sobre o balcão, sem saber o que sentir. A raiva queimava dentro dela, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação estranha de compreensão. Tudo fazia sentido agora. O olhar distante da avó quando falava sobre o passado, o arrependimento silencioso em cada suspiro cansado. Durante anos, acreditou que sua família havia simplesmente perdido o prédio por causa do destino, de circunstâncias que estavam fora do controle.
Mas a verdade era muito pior. Tinham sido enganados. Levantou os olhos para Helena, que esperava pacientemente sua reação. Isabela não sabia se podia confiar nela, mas de alguma forma, a mulher parecia sincera. "Por que está me contando? Isso só agora?" perguntou, tentando controlar a voz. Helena respirou fundo antes de responder. "Porque, até pouco tempo atrás, eu não tinha coragem de enfrentar o que meu marido fez. Sempre fui apenas espectadora das decisões dele e do Gabriel. Mas quando vi meu filho arriscar tudo para impedir que sua padaria fosse destruída, percebi que precisava fazer o mesmo." Isabela fechou os olhos por um segundo. Gabriel. Ele já sabia disso? Será que ele também tinha descoberto sobre o passado da família dela e escolhido se calar? Ou será que essa revelação era nova para ele também? Não queria pensar nele, agora. Precisava focar no que tinha diante de si. Helena tirou outro papel da bolsa e deslizou pelo balcão. "Esse é um convite para um jantar na minha casa daqui a 3 dias. Todos os investidores e sócios da Almeida Incorporadora estarão lá. Você deveria ir." Isabela franziu a testa, confusa. "Por quê?" Helena apoiou os braços na madeira e inclinou-se levemente para a frente. "Porque essa é sua chance de lutar." A ideia parecia absurda. Ela, sentada no meio de empresários milionários, tentando convencê-los a desistir de um projeto lucrativo em nome de uma padaria de bairro? O que poderia dizer para fazer aquelas pessoas ouvirem? O que poderia oferecer que valesse mais do que milhões em investimentos? Mas ao mesmo tempo, Isabela sabia que não podia continuar apenas reagindo. Passou meses lutando para manter a padaria de pé, tentando resistir ao que parecia inevitável. Pela primeira vez, tinha uma oportunidade de virar o jogo. Não importava se as chances eram pequenas. Ainda assim, eram chances. Pegou o convite e o encarou por um momento antes de levantar os olhos novamente. "Eu não sei nada sobre reuniões de negócios." Helena sorriu de leve. "Então é melhor aprender rápido." Isabela passou os 3 dias seguintes estudando tudo o que podia. Buscou informações sobre os investidores, sobre como funcionavam essas negociações. Pediu ajuda a um amigo advogado para entender os contratos e revisou cada detalhe da história da padaria, desde os primeiros registros de sua avó. Se fosse entrar naquela sala cheia de gente poderosa, não queria chegar. Despreparada. Na noite do jantar, ficou parada diante da mansão dos Almeida por alguns segundos antes de entrar. Suas mãos suavam. Seu coração batia rápido. Mas respirou fundo e deu o primeiro passo. Se tinha algo que aprendeu ao longo da vida, era que ninguém nunca deu nada fácil para ela. E não seria agora que desistiria sem lutar. A mansão dos Almeida era exatamente como Isabela imaginava. Imensa, impecável e intimidadora. O portão de ferro abriu devagar quando ela se identificou e, por um momento, ela se perguntou se estava cometendo um erro. Mas já tinha chegado até ali. Não era hora de recuar. Respirou fundo, ajeitou o vestido simples, mas elegante e atravessou a entrada. Assim que entrou, foi recebida por um garçom que a guiou até o salão principal. O espaço era enorme, decorado com lustres brilhantes e móveis que pareciam ter sido escolhidos a dedo para gritar riqueza. Um grupo de homens e mulheres bem vestidos conversava ao redor de uma mesa longa, onde taças de vinho e pratos refinados já estavam sendo servidos. O ambiente era frio, calculado. Isabela sentiu os olhares se voltarem para ela assim que entrou. Alguns curiosos, outros claramente desinteressados. Para eles, era apenas mais uma pessoa comum em um mundo que não a pertencia. Antes que pudesse pensar no que fazer, Helena apareceu ao seu lado. "Que bom que veio", disse com um sorriso discreto. Depois inclinou-se levemente e sussurrou: "Lembre-se, você tem mais poder do que imagina." Isabela não teve tempo de responder. Logo, foi levada até a mesa, onde Helena fez questão de apresentá-la aos principais investidores da Almeida Incorporadora. Alguns apertaram sua mão por educação. Outros apenas assentiram com a cabeça, como se sua presença ali fosse irrelevante. Mas o pior foi quando um homem mais velho, com terno escuro e expressão entediada,
analisou-a dos pés à cabeça e soltou um comentário seco. Então você é a dona da padaria. O tom não era de admiração. Era de desdém, como se ela fosse um obstáculo insignificante no caminho de algo muito maior. Isabela segurou a raiva e forçou um sorriso. Sim, sou eu. O jantar seguiu seu curso, mas Isabela não conseguia se concentrar na comida. Sabia que aquele não era um convite amigável. Estava ali para um único motivo: convencer aquelas pessoas de que sua padaria merecia existir. Mas como? Estava cercada por empresários que só enxergavam números, pessoas que tomavam decisões com base em planilhas e previsões de lucro. Nada do que dissesse poderia fazê-lo se importar com a história da Sabor em Afeto. Foi quando Fernandes, o sócio principal da empresa, limpou a garganta e se virou diretamente para ela. Com todo o respeito, senhorita Duarte, não entendo o que estamos discutindo aqui. O projeto Vila Nobre é um investimento sólido, e sua padaria, por mais importante que seja para você, não altera em nada os nossos planos. Isabela sentiu o sangue ferver, mas, ao invés de responder com raiva, sorriu. Um sorriso pequeno, mas afiado. Com todo o respeito, senhor Fernandes, acho que subestima o que minha padaria representa. Os olhares na mesa ficaram atentos. Fernandes cruzou os braços, desinteressado. E o que exatamente ela representa? Isabela apoiou os cotovelos na mesa e olhou diretamente para ele. Pessoas, histórias, conexões. Algo que o dinheiro de vocês não pode comprar. Houve um breve silêncio. Ela sabia que precisava dizer algo mais forte. Algo que realmente os fizesse escutar. Então, respirou fundo e continuou. Eu entendo que, para vocês, a Sabor em Afeto é só um prédio antigo ocupando um espaço valioso. Mas, para as pessoas que vivem no bairro, ela é muito mais do que isso. Não sou apenas dona de uma padaria. Sou alguém que cresceu naquele lugar, que viu famílias se formarem ali, que viu crianças aprenderem a gostar de pão quente porque minha avó fazia questão de colocar um pedacinho extra na sacola delas. Para vocês, isso pode não valer nada, mas para a comunidade, vale tudo. Alguns investidores desviaram o olhar, incômodos. Mas Fernandes não parecia impressionado. Bonita história, mas não muda os fatos. Há milhões investidos nesse projeto. O bairro precisa evoluir. Pequenos negócios fecham todos os dias. É o mercado. Isabela soltou uma risada curta. Interessante. Então, na sua visão, evolução significa destruir tudo que veio antes? E como exatamente esse progresso ajuda as pessoas que já vivem lá? Ou vocês só querem atrair gente com mais dinheiro? O clima na mesa mudou. Alguns dos presentes começaram a encará-la com mais atenção. Isabela percebeu que, pela primeira vez, tinha a vantagem. Foi então que uma nova voz se fez ouvir. Ela tem razão. Todos se viraram. Gabriel. Ele estava sentado no canto da mesa, ouvindo tudo sem se manifestar. Mas agora, sua voz soava firme. Fernandes o olhou, visivelmente irritado. Gabriel, já conversamos sobre isso. Gabriel segurou a taça de vinho entre os dedos e encarou o sócio. Não, você conversou. Eu escutei. E agora estou falando. Se vocês querem continuar esse projeto, façam sem mim, porque eu não vou ser responsável por apagar a história de alguém outra vez. O silêncio na mesa foi absoluto. Isabela sentiu seu coração disparar, mas manteve a expressão neutra. Fernandes apertou os lábios, claramente descontente. Olhou ao redor, percebendo que alguns investidores começavam a questionar se o projeto valia tanto desgaste. Então, por fim, ele se recostou na cadeira e soltou um longo suspiro. Muito bem. Se o Sr. Almeida está fora, precisamos reavaliar algumas coisas. Não era uma vitória definitiva, mas era o primeiro passo. Isabela saiu da mansão naquela noite sem saber ao certo o que aconteceria a seguir. Mas uma coisa era certa. Agora, ela não estava mais lutando sozinha. Na manhã seguinte ao jantar, Gabriel acordou com a certeza de que seu nome já estava circulando em todos os jornais financeiros. E não demorou para que o primeiro telefonema chegasse. Ele olhou para o visor do celular e viu o nome de Fernandes brilhando na tela. Sabia exatamente o que o sócio queria.
mas dessa vez não fugiria da conversa. Atendeu sem pressa. Gabriel, a voz de Fernandes veio seca, sem paciência. O que você fez ontem à noite foi irresponsável. Você está jogando sua credibilidade fora. Gabriel suspirou, encostando-se no sofá. Se minha credibilidade depende de pisar em quem está abaixo para ganhar dinheiro, então talvez eu nunca tenha merecido essa posição. Houve uma pausa. Fernandes riu, mas não havia humor no som. Você quer bancar o herói, tudo bem, mas entenda que sua decisão tem um preço. Gabriel já sabia. Desde o momento em que colocou o primeiro obstáculo no projeto Vila Nobre, sabia que isso não terminaria de graça. E Fernandes, como sempre, foi direto ao ponto. O conselho quer sua saída da empresa. Você tem duas opções: vender sua participação por um preço justo ou enfrentar um inferno jurídico até não sobrar nada. Gabriel passou a mão no rosto. Sentia-se cansado, mas não arrependido. A Almeida Incorporadora era o legado de seu pai, algo que ele passou a vida tentando tornar ainda maior. Mas, no fundo, sabia que nunca foi realmente sua. Sempre jogou conforme as regras que esperavam dele. Pela primeira vez, estava escolhendo algo diferente. Eu assino os papéis hoje, disse sem hesitação. Fernandes ficou em silêncio por um segundo, talvez esperando que ele mudasse de ideia. Mas quando percebeu que Gabriel estava decidido, apenas soltou um suspiro pesado. Você está cometendo um erro. Gabriel sorriu de leve. Talvez pela primeira vez eu esteja acertando. Naquela tarde, ele foi até o escritório da empresa para assinar sua saída. Funcionários o observavam em silêncio, alguns chocados, outros curiosos. Gabriel caminhou pelo corredor como se estivesse ali pela última vez e, de certa forma, estava. Quando entrou na sala de reuniões, os sócios já estavam lá, todos sentados, prontos para finalizar o acordo. Fernandes empurrou a papelada em sua direção. Última chance de voltar atrás. Gabriel pegou a caneta sem hesitar. Eu nunca mais quero voltar. E assinou. Foi só quando saiu do prédio que percebeu o peso do que tinha feito. Não era mais CEO. Não tinha mais fortuna, influência ou um nome que impunha respeito no mundo dos negócios. Tinha aberto mão de tudo. Mas, estranhamente, não se sentia perdido. Naquela noite, foi até a padaria. Isabela estava fechando o caixa quando ele entrou. Ela olhou para ele, surpresa, e cruzou os braços. O que você quer agora? Gabriel sorriu de canto. Nada, só vim dizer que você venceu. Ela franziu a testa confusa. Ele colocou um envelope sobre o balcão. Minha participação na Almeida Incorporadora foi vendida. O projeto Vila Nobre foi cancelado. Eles podem tentar retomá-lo no futuro, mas sem mim não será fácil. Pelo menos por enquanto, sua padaria está segura. Isabela pegou o envelope, folheou os papéis e depois olhou para ele. Gabriel esperava um obrigado, talvez até um sorriso, mas tudo o que viu foi uma mistura de incredulidade e raiva nos olhos dela. Você abriu mão de tudo? Perguntou, a voz carregada de choque. Gabriel deu de ombros. Não era meu de verdade. Isabela balançou a cabeça, como se tentasse entender. Você sacrificou sua empresa, sua carreira, por quê? Ele sustentou o olhar dela. Porque eu não queria mais ser aquele cara. O silêncio entre eles durou longos segundos. Então, sem dizer mais nada, Gabriel virou-se para sair. Mas antes que cruzasse a porta, ouviu a voz de Isabela, baixa, quase hesitante. E agora? O que você vai fazer? Ele parou, pensou por um momento e depois sorriu. Ainda não sei, mas acho que pela primeira vez tenho a liberdade de descobrir. E então, foi embora, sem olhar para trás. Gabriel nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tão rápido. Em questão de semanas, passou de um dos empresários mais influentes do mercado imobiliário para um homem sem rumo, sem cargo, sem dinheiro. Seu nome estava em todos os jornais. Gabriel Almeida renuncia ao império da família.
Ex-magnata abandona negócios bilionários. O declínio de um dos investidores mais promissores do país. Cada manchete parecia uma facada, mas ele fingia não se importar. Só que, no fundo, se importava. Nos primeiros dias, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Passava as manhãs em casa, bebendo café em silêncio, olhando para a cidade, pela janela do apartamento que provavelmente não poderia manter por muito tempo. O telefone tocava sem parar. Jornalistas, ex-colegas, investidores querendo saber se era verdade que ele tinha simplesmente desistido de tudo. Gabriel ignorava as ligações, mas sabia que o mundo dos negócios não perdoava fraqueza. E ele agora era visto como um homem fraco. A conta bancária, que antes parecia infinita, começou a diminuir de um jeito que nunca tinha imaginado. Sem empresa, sem investimentos, sem novas fontes de renda, era questão de tempo, até que precisasse tomar uma decisão. Vender o apartamento foi a primeira coisa óbvia. O lugar era grande demais, caro demais, e não fazia mais sentido. Colocou-o à venda e, em poucos dias, encontrou um comprador. Pegou um loft menor, mais simples, algo que nunca teria considerado antes. Pela primeira vez em anos, não tinha empregados, não tinha motorista, não tinha ninguém resolvendo sua vida. Precisava fazer tudo sozinho. A adaptação foi difícil. Ele nunca havia cozinhado um prato de verdade. Nunca lavou sua própria roupa. Nunca precisou se preocupar com tarefas simples do dia a dia. Aprendeu na marra. No começo, queimou ovos, estragou camisas na máquina de lavar, esqueceu de pagar contas no prazo, mas não reclamou. Sabia que era parte do processo. A pior parte era o silêncio. Sem reuniões, sem prazos, sem alguém exigindo sua atenção a cada 5 minutos, os dias pareciam longos demais. Às vezes pegava-se abrindo a gaveta e encarando um relógio caro que nunca mais usaria. Outras vezes, abria o celular e olhava os contatos de pessoas que, agora, não tinham mais motivos para chamá-lo. Percebeu que sua vida inteira girava em torno de negócios, e sem eles, não sabia quem era. Caminhar pela cidade também era estranho. Antes ele só circulava entre prédios luxuosos, restaurantes caros, eventos exclusivos. Agora, andava por ruas comuns, onde ninguém o reconhecia, onde não havia bajulação ou interesses escondidos. Pela primeira vez, observou as pessoas de verdade. O senhor vendendo jornais na esquina, a moça do carrinho de tapioca, os funcionários, exaustos, pegando o ônibus no fim do expediente. Gente que sempre esteve ali, mas que ele nunca enxergou. Ele pensava muito em Isabela. Não tentou procurá-la, mas, às vezes, sentia vontade de entrar na padaria, sentar em uma mesa e pedir um café, como fazia antes. Mas sabia que não era tão simples. Ela tinha vencido a luta dela. Ele ainda estava tentando entender qual era a sua agora. Certa noite, depois de um dia particularmente difícil, sentou-se no sofá do loft, olhando para o teto. Sentia-se perdido. Sempre soube exatamente o que queria. Sempre teve um objetivo, um caminho traçado. Agora, não tinha nada. Apenas a liberdade de fazer qualquer coisa, o que, ironicamente, era a coisa mais assustadora que já enfrentou. Pegou o celular e abriu um bloco de notas vazio. Depois de alguns segundos, digitou uma pergunta. O que eu realmente quero fazer? Ficou olhando para a tela, esperando que a resposta surgisse. Mas naquela noite, tudo o que encontrou foi silêncio. Os dias passaram e, aos poucos, Isabela foi colocando a vida de volta nos trilhos. A Sabor em Afeto estava salva. O contrato do prédio estava agora em seu nome. E pela primeira vez em meses, ela conseguia respirar sem o peso da incerteza esmagando seu peito. Mas isso não significava que tudo estava resolvido. Ainda havia dívidas, ainda havia contas para pagar, e, acima de tudo, ainda havia um bairro mudando ao redor dela, forçando-a a evoluir ou ficar para trás. Ela decidiu que não deixaria nada ao acaso. Se Gabriel tinha lhe ensinado algo, mesmo que sem querer, era que um negócio não sobrevive apenas com paixão. Era preciso estratégia,
planejamento, adaptação. Passou semanas estudando, pesquisando formas de modernizar a padaria sem perder sua essência. Reformou o espaço, investiu em novos equipamentos e criou um cardápio mais variado, mantendo as receitas tradicionais, mas adicionando opções que pudessem atrair novos clientes. No começo, teve medo. E se as mudanças afastassem os clientes, antigos? E se o investimento não trouxesse o retorno esperado? Mas não podia ficar parada. Se tinha algo que aprendeu com a vida, era que ninguém viria salvá-la. Dessa vez, ela mesma escreveria seu futuro. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Novos clientes começaram a frequentar o lugar, curiosos com as novidades. Os antigos continuaram voltando, aliviados ao perceber que, apesar das mudanças, a essência da Sabor em Afeto ainda estava ali. A padaria voltou a crescer, e pela primeira vez em muito tempo, Isabela sentiu que tinha controle sobre sua própria história, mas por mais que tudo parecesse estar no caminho certo, havia algo que ela não conseguia ignorar. Gabriel. Ela não o via desde a última conversa na padaria. Sabia que ele tinha deixado a empresa, que tinha perdido praticamente tudo. O nome dele desapareceu dos jornais depois do escândalo, e ninguém mais falava sobre ele no mundo dos negócios. Isabela se perguntava como ele estava, mas sempre afastava esse pensamento. Gabriel fez sua escolha, e ela precisava seguir em frente. Numa noite, enquanto organizava algumas contas no balcão da padaria, uma amiga de infância entrou apressada. "Você viu quem tá aqui na rua?" Isabela levantou os olhos confusa. "Quem?" A amiga sorriu de canto. "Gabriel Almeida. Parece um cara comum agora, acredita?" O coração de Isabela deu um salto estranho, mas ela disfarçou. Apenas deu de ombros e continuou contando o dinheiro do caixa. Mas sua mente já estava longe dali. Não sabia se queria vê-lo. Não sabia o que diria se o visse. Mas o destino parecia ter suas próprias ideias. Na manhã seguinte, enquanto colocava alguns pães na vitrine, viu uma silhueta familiar do outro lado da rua. Gabriel estava ali, encostado em um poste, olhando para a padaria. Ele parecia diferente. A barba estava um pouco maior. O terno caro tinha sido substituído por jeans e uma jaqueta simples. Por um segundo, ela sentiu vontade de atravessar a rua e perguntar o que ele estava fazendo ali. Mas antes que pudesse decidir, ele se virou e foi embora. Isabela ficou olhando até que ele sumisse na esquina. Depois, respirou fundo e voltou ao trabalho. O passado estava ali, bem diante dela, mas naquele momento, ainda não sabia se queria abri-lo de novo. Isabela achou que nunca mais veria Gabriel. Ou melhor, achou que, se visse, ele seria apenas uma sombra do que foi um dia. O ex-magnata, o homem que tinha o mundo nas mãos e abriu mão de tudo. Mas a vida parecia gostar de surpreendê-la. Numa manhã qualquer, enquanto ajeitava as prateleiras da padaria, ouviu o sino da porta tocar. Virou-se sem pensar, pronta para atender mais um cliente, mas parou no meio do movimento. Lá estava ele, Gabriel Almeida, parado na entrada da Sabor em Afeto, como se nunca tivesse ido embora. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Ele estava diferente. Mais magro, o cabelo um pouco maior e a barba por fazer. Mas não era só isso. O olhar dele também tinha mudado. Não havia mais aquela frieza calculada, aquela postura de quem sempre sabe exatamente o que está fazendo. Agora, parecia alguém que carregava histórias que nem ele ainda entendia direito. Ela cruzou os braços, tentando esconder a surpresa. "O que você está fazendo aqui?" Gabriel deu um meio sorriso, aquele sorriso sem jeito que ela nunca tinha visto antes. Precisava de um café. Ela o encarou, esperando que ele dissesse algo mais, mas ele apenas caminhou até o balcão, pegou algumas moedas no bolso e colocou sobre a madeira. "Acho que tenho o suficiente para um pingado." Isabela não soube o que responder. Ficou ali, olhando para ele, tentando entender qual era a intenção por trás daquela cena. Mas algo no jeito que ele falava, no jeito que agia, dizia que ele não estava ali para impressioná-la. Suspirou, pegou uma xícara e serviu o café. Gabriel agradeceu,
Pegou a xícara com as 2 mãos e deu um gole devagar, como se aquele fosse o melhor café que já tomou na vida. O silêncio entre eles era carregado de perguntas não ditas, mas Isabela se recusava a ser a primeira a perguntar. Ele tinha vindo até ali. Ele que explicasse. Gabriel apoiou a xícara no balcão e soltou um suspiro. Estou tentando começar. De novo. Ela arqueou a sobrancelha. E acha que começar de novo significa vir até aqui? Ele riu de leve. Não. Mas talvez signifique aprender com quem sabe como fazer isso. A frase a pegou desprevenida. Durante muito tempo, Isabela se viu como alguém que estava sempre lutando para sobreviver. Nunca pensou que, um dia, seria alguém de quem Gabriel Almeida buscaria conselho. Ele continuou. Eu passei os últimos meses tentando entender o que fazer com a minha vida. Pensei em voltar para o mercado, em abrir outra empresa. Mas aí percebi que nunca construí nada de verdade. Sempre herdei. Sempre segui um caminho que já estava pronto. E acho que é por isso que estou aqui. Isabela piscou confusa. Aqui? Gabriel deu um gole no café, como se estivesse reunindo coragem antes de falar. Quero trabalhar para você. Ela soltou uma risada curta, sem acreditar. O quê? Ele sorriu, mas havia sinceridade em seu olhar. Preciso começar de algum lugar. E acho que não há lugar melhor do que aquele que me fez ver as coisas de outro jeito. Isabela ficou sem resposta. Parte dela queria dizer não na mesma hora, mas por alguma razão não conseguiu. E foi assim que Gabriel Almeida, o homem que um dia quase destruiu sua padaria, se ofereceu para ajudá-la a mantê-la de pé. Isabela não respondeu de imediato. Ficou olhando para Gabriel, tentando decifrar se aquilo era uma brincadeira, um pedido sincero ou apenas mais uma jogada dele. Mas ele não riu. Não tentou convencê-la com palavras bonitas. Apenas esperou. Você quer um emprego? Ela repetiu, devagar, como se estivesse testando as palavras. Gabriel assentiu. Quero aprender. Quero trabalhar de verdade. Ela cruzou os braços desconfiada. E o que você sabe fazer? Ele deu um meio sorriso. Nada que seja útil aqui. Pelo menos ele era honesto. Isabela ficou em silêncio por um instante. Sua mente gritava para dizer não, para mandá-lo embora e seguir sua vida sem olhar para trás. Mas, contra toda a lógica, uma parte dela queria ver até onde aquilo ia. Respirou fundo e apontou para o chão. Pega a vassoura, se quer trabalhar. Aqui, pode começar varrendo. Gabriel não hesitou. Não fez piada, não reclamou. Apenas pegou a vassoura e começou. Nos primeiros dias, ele fez o trabalho mais básico da padaria. Varria o chão, limpava as mesas, organizava os estoques. Não recebia tratamento especial, não tinha privilégios. E Isabela fez questão de deixá-lo saber disso. Mas ao contrário do que ela esperava, ele nunca reclamava. Não pedia para fazer algo mais importante. Não tentava agir como se ainda fosse o empresário poderoso que já foi. Apenas fazia seu trabalho em silêncio, com paciência e atenção. Os funcionários da padaria demoraram a se acostumar com a presença dele. No começo, cochichavam, olhavam de lado, se perguntavam por que Isabela tinha deixado ele voltar. Mas com o tempo, foram percebendo que Gabriel não estava ali para brincar. Uma manhã, quando ele chegou mais cedo para ajudar a descarregar um caminhão de farinha, um dos padeiros, seu Zé, cruzou os braços e o encarou. Nunca pegou num saco de 50 quilos na vida, né? Gabriel sorriu. Nunca. Mas hoje é um bom dia para começar. E então pegou o primeiro saco e levou até o depósito, mesmo com dificuldade. Aos poucos ele foi aprendendo. Aprendeu como organizar os ingredientes, como lavar as formas sem deixar resquícios de gordura, como atender os clientes sem parecer perdido. Mas o que mais surpreendeu Isabela foi vê-lo observando cada detalhe da padaria com um interesse genuíno. Uma noite, depois de um dia cansativo, ele se aproximou do balcão enquanto ela fechava o caixa. Sabe o que eu percebi? Ela nem olhou para ele. O quê? Gabriel apoiou os braços na madeira e sorriu. Cada cliente tem um pedido favorito. Seu Zé sempre pega um pão de milho.
Dona Marina gosta do bolo de laranja, mas só se estiver bem molhado. Aquele cara que vem toda sexta sempre pede 3 croissants, 1 para comer aqui e 2 para levar. Isabela levantou os olhos, surpresa. Ele estava realmente prestando atenção. Gabriel continuou. Nunca reparei nisso antes. No meu mundo, clientes eram números, gráficos, estatísticas. Aqui, cada um tem uma história. Ela respirou fundo, sem saber o que responder. E naquele momento, percebeu que talvez Gabriel Almeida estivesse mudando de verdade. Gabriel sabia que confiança era algo que não se pedia, se conquistava. Isabela ainda o olhava com desconfiança, mesmo depois de semanas varrendo o chão, limpando o balcão e organizando estoques. Ela não dava espaço para conversas desnecessárias, e sempre que alguém perguntava sobre ele, respondia apenas que era um funcionário como qualquer outro. Mas aos poucos, sem perceber, foi notando que Gabriel não era mais o mesmo homem que conheceu. Ele chegava cedo, saía tarde, aprendia cada detalhe do funcionamento da padaria sem reclamar. Nunca tentava impressioná-la, nunca pedia reconhecimento. Apenas fazia o trabalho da melhor forma que podia. Em um dia de movimento intenso, um pedido grande chegou de última hora, e Isabela percebeu que estavam atrasados. Sem pensar 2 vezes, Gabriel arregaçou as mangas e começou a embalar os pães com rapidez e precisão. Os outros funcionários notaram e seguiram o ritmo dele. Em minutos, os pedidos estavam prontos. Foi a primeira vez que Isabela sentiu que ele fazia parte do time. Ela não disse nada, mas viu o sorriso discreto que ele deu quando percebeu que ela tinha notado. No dia seguinte, quando precisou sair por algumas horas para resolver uma questão com um fornecedor, confiou a organização da cozinha a Gabriel. Quando voltou, tudo estava funcionando perfeitamente. Pela primeira vez, ela se pegou pensando que talvez ele realmente tivesse mudado. Os clientes também começaram a reparar. No começo, alguns estranhavam ver um ex-magnata do setor imobiliário servindo café e limpando mesas, mas Gabriel nunca demonstrou incômodo com isso. Ele ouvia as histórias das pessoas, memorizava seus pedidos favoritos e até começou a sugerir novos produtos com base no que via saindo mais. Com o tempo, pararam de vê-lo como um estranho e passaram a tratá-lo como parte da rotina da padaria. Seu Zé, o padeiro mais antigo, foi o primeiro a reconhecer seu esforço. Um dia, depois de vê-lo descarregar sacos de farinha sem hesitar, deu um tapinha em suas costas e disse: "Agora sim, tá começando a virar gente." Gabriel riu, e Isabela percebeu que até ela achou graça. Mesmo assim, algo ainda a impedia de baixar a guarda completamente. Uma noite, depois que a padaria fechou, ela estava contando o dinheiro do caixa quando sentiu Gabriel se aproximar. Ele ficou em silêncio por um momento, como se escolhesse bem as palavras antes de falar. "Ainda não confia em mim, né?" Ela continuou contando as notas, sem levantar os olhos. "Confiança não se recupera rápido." Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. "Não estou pedindo que me perdoe por nada. Só queria que soubesse que estou aqui porque quero estar." Dessa vez, ela olhou para ele, tentando enxergar alguma segunda intenção. Mas tudo o que viu foi sinceridade. O tempo passou e a dinâmica entre eles mudou. Isabela parou de monitorá-lo o tempo todo. Parou de esperar pelo momento em que ele desistiria e iria embora. Gabriel também não tentava provar nada. Apenas fazia seu trabalho. Quando ela menos percebeu, começou a dividir responsabilidades com ele, ouvir suas ideias e até perguntar sua opinião sobre algumas mudanças que queria fazer na padaria. Pela primeira vez, Gabriel não estava apenas tentando se encaixar naquele mundo. Ele fazia parte dele. Um dia, ao final do expediente, Gabriel pegou um pão recém-saído do forno e cortou ao meio. Passou manteiga e entregou metade para Isabela sem dizer nada. Ela hesitou por um segundo, mas depois aceitou. Os dois comeram em silêncio, sentados no balcão, sem precisar dizer nada. Não era um gesto grandioso, não era um pedido de desculpas, mas de alguma forma, naquele momento,
Isabela percebeu que talvez estivesse na hora de parar de olhar para Gabriel como o homem que quase destruiu tudo. Talvez fosse hora de enxergá-lo como alguém que estava tentando reconstruir algo. E, não apenas para ele, mas para os dois. O movimento na Sabor em Afeto começou a crescer mais do que Isabela esperava. No início, ela achava que era apenas uma fase, um reflexo da curiosidade das pessoas com a história da padaria e tudo o que aconteceu nos últimos meses. Mas, com o tempo, percebeu que não era apenas isso. Os clientes não estavam indo até lá apenas para espiar ou comentar sobre Gabriel Almeida varrendo o chão. Eles estavam voltando porque gostavam do que encontravam. A comida, o ambiente, a sensação de estar em um lugar que realmente se importava com as pessoas. Com mais clientes entrando, a demanda aumentou. Os fornadas precisavam ser maiores. Os atendimentos mais rápidos, a equipe mais organizada. Isabela se viu pela primeira vez encarando um problema bom. A padaria estava crescendo mais do que ela conseguia administrar sozinha. Foi nesse momento que percebeu que precisava mudar a forma como fazia as coisas. Sempre teve medo de expandir, de perder o controle sobre o que sua avó construiu. Mas agora, olhando para o salão cheio, sabia que não poderia continuar segurando tudo sozinha. Numa noite, depois de fechar o caixa, olhou para Gabriel, que terminava de limpar uma mesa. Ele já estava envolvido no funcionamento da padaria de um jeito que ela não imaginava. Observava os clientes, percebia padrões de compra, sugeria melhorias e, mais do que isso, entendia sobre negócios. Não do jeito frio e calculista de antes, mas de uma maneira que fazia sentido para a Sabor em Afeto. Pela primeira vez, Isabela considerou a possibilidade de deixar alguém entrar no lado estratégico do negócio. Na manhã seguinte, os dois sentaram-se no escritório nos fundos da padaria. Um espaço pequeno, entulhado de caixas de documentos e cadernos de receitas antigos. Isabela respirou fundo antes de falar. A gente precisa crescer. Mas não quero perder o que faz esse lugar ser especial. Gabriel assentiu, esperando que ela continuasse. E eu sei que você entende como fazer isso sem transformar a padaria em algo que não é. Ele arqueou a sobrancelha, surpreso. Está me pedindo ajuda? Ela bufou, cruzando os braços. Não se empolgue. Estou dizendo que talvez você possa ter boas ideias. Gabriel sorriu, mas não fez piada. Apenas pegou um caderno e começou a anotar. Então vamos descobrir como crescer do jeito certo. Os meses seguintes foram de mudanças. Pequenas no começo, para testar o que funcionava. Ajustaram o cardápio para incluir novos produtos, sem perder os clássicos. Criaram um sistema de pedidos online para clientes que não podiam ir até a padaria, todos os dias. Reorganizaram o espaço para melhorar a experiência de quem escolhia comer ali. E conforme as mudanças aconteciam, algo se tornou evidente. Tudo aquilo fazia sentido. Não era crescimento por ambição, mas por necessidade. A padaria começou a atrair um público maior, sem perder os clientes antigos. O bairro abraçou as mudanças porque percebeu que a essência da Sabor em Afeto continuava ali. Era a mesma comida feita com carinho, o mesmo atendimento atencioso, o mesmo cheiro de pão quentinho logo pela manhã. A diferença era que agora, mais pessoas podiam fazer parte daquilo. Uma noite, depois de um dia de vendas recorde, Isabela e Gabriel ficaram sentados no balcão, observando a padaria vazia. O lugar parecia maior do que antes, mais vivo. Ela soltou um suspiro cansado, mas satisfeito. Acho que está funcionando. Gabriel pegou um pão de queijo e mordeu, assentindo. Está sim. Ela o olhou por um instante e, pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que finalmente não estava mais lutando sozinha. A notícia chegou numa tarde qualquer, no meio do expediente. Isabela estava no balcão organizando uma nova fornada de pães, quando recebeu um envelope. A princípio, pensou que fosse mais um documento de fornecedor ou alguma cobrança atrasada. Mas quando abriu e leu as primeiras linhas, seu coração disparou. O prédio onde a Sabor em Afeto funcionava há décadas estava à venda. O mesmo prédio que quase foi destruído pelo projeto Vila Nobre.
o mesmo lugar que foi arrancado da sua avó no passado. Agora, havia uma chance real de tê-lo de volta. Por alguns segundos, Isabela ficou parada, absorvendo a informação. Comprá-lo significava garantir que ninguém nunca mais ameaçaria sua padaria. Significava acabar com o medo de perder tudo de novo. Mas também significava dinheiro, muito dinheiro. E por mais que a padaria estivesse crescendo, ainda não tinha capital suficiente para uma compra tão grande. Mesmo assim, ela não conseguia ignorar a sensação de que aquilo era mais do que um negócio. Era uma questão de justiça. Gabriel percebeu que algo estava errado quando viu o jeito que ela olhava para o papel. Ele limpou as mãos no avental e caminhou até o balcão. O que foi? Isabela entregou o documento sem dizer nada. Ele leu rapidamente e franziu a testa. Eles querem vender. Ela assentiu, sem desviar o olhar. E eu quero comprar. Ele não se surpreendeu. Apenas respirou fundo e puxou uma cadeira. Ok, então precisamos de um plano. Os dias seguintes foram uma correria. Isabela conversou com bancos, avaliou possibilidades de financiamento, revisou cada detalhe da proposta de venda, mas os números não eram animadores. O valor era alto e as condições não eram tão favoráveis quanto gostaria. A verdade era que, sozinha, ela não conseguiria. Foi aí que Gabriel fez algo inesperado. Numa noite, depois de fecharem a padaria, ele colocou um envelope sobre a mesa. Isabela franziu a testa, já cansada de receber papéis com problemas. Mas quando abriu, encontrou um contrato de sociedade. Gabriel olhou para ela com calma. Se você quiser, eu posso ser seu sócio. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O pensamento de dividir a padaria com ele a assustava, não porque duvidava das intenções dele, mas porque sempre viu a Sabor em Afeto como algo da sua família, algo dela. Mas ao mesmo tempo, sabia que precisava de ajuda. E Gabriel provou, dia após dia, que não era mais o homem que um dia tentou destruir aquele lugar. Ela respirou fundo e olhou para ele. Se fizermos isso, tudo tem que ser dividido igualmente, e você segue as minhas regras. Ele sorriu, pegando a caneta. A Sabor em Afeto sempre foi sua, Isabela. Eu só quero ajudar a garantir que continue sendo. E assim, sem muito alarde, sem discursos grandiosos, assinaram o contrato que mudaria tudo. Poucas semanas depois, a oferta foi aceita. O prédio agora era deles. Naquela mesma noite, quando Gabriel voltou da cozinha e encontrou Isabela ainda segurando as chaves, ele não conseguiu evitar um sorriso. Parece que ainda não caiu a ficha, né? Brincou, puxando uma cadeira ao lado dela. Ela riu de leve, balançando a cabeça. É estranho. Passei tanto tempo lutando contra essa sensação de perda, e agora, eu finalmente ganhei. Gabriel assentiu, apoiando os cotovelos sobre a mesa. E você conseguiu isso porque nunca desistiu. A Sabor em Afeto é a sua alma, Isabela. Você merece cada pedaço dessa vitória. Houve um momento de silêncio entre os dois, um daqueles que não precisam de palavras. Então, como se estivessem conectados pelo mesmo pensamento, Gabriel estendeu a mão e segurou a dela. Isabela sentiu um arrepio subir por sua pele, mas não recuou. Pelo contrário, apertou suavemente os dedos dele. Naquela noite, ao saírem do trabalho, algo mudou. Do lado de fora da padaria, sob a luz amarelada do poste da rua, Gabriel olhou para Isabela com um brilho diferente no olhar. Eu queria te dizer uma coisa há um tempo, ele confessou. Ela ergueu as sobrancelhas curiosa. O quê? Que eu admiro você, sua força, sua determinação, e que eu gosto de você. Mais do que só como sócio. Isabela sentiu o coração disparar. Parte dela sabia que esse momento chegaria, mas outra parte não tinha certeza se estava pronta. No entanto, quando Gabriel se aproximou e segurou seu rosto com delicadeza, tudo pareceu fazer sentido. Sem hesitar, ela fechou os olhos e sentiu o toque suave dos lábios dele nos seus. O beijo começou tímido, como se ambos ainda estivessem se acostumando com a ideia,
mas logo se aprofundou, cheio de tudo o que haviam vivido nos últimos meses: cumplicidade, respeito, desejo. Semanas depois, já estavam oficialmente namorando. O relacionamento evoluiu naturalmente, como se fosse a peça que faltava naquele quebra-cabeça. No trabalho, mantinham a parceria profissional intacta, mas nos momentos em que estavam sozinhos, eram apenas Gabriel e Isabela, sem contratos, sem burocracia, apenas dois corações que finalmente se encontraram no meio do caos. Há sabor em afeto. Florescia mais do que nunca. E agora não era apenas um negócio ou um símbolo de resistência. Era o lugar onde uma nova história de amor estava sendo escrita. O pedido não veio num jantar sofisticado, nem com uma aliança escondida dentro de um pedaço de bolo. Não havia flores espalhadas ou discursos ensaiados. Na verdade, quando aconteceu, Gabriel nem tinha certeza se aquele era o momento certo. Só sabia que precisava dizer aquilo. Era uma noite comum na Sabor em Afeto. O movimento tinha sido intenso durante o dia, e agora restavam apenas eles dois, terminando de limpar tudo antes de fechar. Isabela estava sentada no balcão, contando o caixa enquanto Gabriel varria o chão. Nenhum dos dois falava muito, mas o silêncio entre eles nunca era desconfortável. Era só uma daquelas noites tranquilas, onde a rotina parecia funcionar como sempre. Gabriel terminou de varrer e se encostou no balcão, observando Isabela organizar os papéis. Ele pensou em todas as vezes que a viu ali, naquele mesmo lugar, de cabeça baixa, focada em manter tudo funcionando. Pensou em como, meses atrás, ela o olhava com desconfiança, esperando que ele fosse embora a qualquer momento. Agora era diferente. Agora, eles construíram algo juntos, e ele percebeu que não queria mais esperar para dar o próximo passo. Você já parou para pensar no quanto sua vida mudou? Ele perguntou, tentando soar casual. Isabela levantou os olhos por um instante, antes de voltar a contar as notas. O tempo todo. Gabriel sorriu, mas manteve o tom sério. E você se arrepende de alguma coisa? Ela franziu a testa, surpresa com a pergunta. Por quê? Ele respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Não era um homem de hesitar, mas com ela, tudo sempre foi diferente. Porque eu não me arrependo de nada, nem das coisas ruins, nem dos erros, porque tudo me trouxe até aqui. Dessa vez, ela largou as notas e o encarou. Gabriel, o que você está tentando dizer? Ele se afastou do balcão e colocou a mão no bolso, sentindo o peso da pequena caixa que estava ali há dias. Poderia esperar um momento mais especial, poderia planejar algo grandioso, mas não era isso que queria. Eles não eram um casal que seguia roteiros previsíveis. O que tinham construído não era baseado em gestos perfeitos, mas em uma escolha constante de ficarem juntos, dia após dia. Então, sem mais delongas, puxou a caixa e abriu, revelando um anel simples, mas significativo. Casa comigo. Isabela piscou algumas vezes, como se tentasse processar o que estava acontecendo. Ela olhou para ele, depois para o anel, depois de volta para ele. Você está me pedindo em casamento no meio da padaria? Gabriel riu. Achei que faria sentido. Foi aqui que tudo mudou. Ela cruzou os braços, mas havia um brilho divertido nos olhos dela. E você nem ajoelhou. Ele ergueu as sobrancelhas. Preciso? Ela deu de ombros. Regras são regras. Gabriel suspirou dramaticamente e, sem pensar duas vezes, ajoelhou-se ali mesmo, no chão da Sabor em Afeto, ainda segurando o anel. Isabela Duarte, você aceita se casar comigo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para ele como se tentasse decidir se o faria sofrer um pouco mais. Mas então, um sorriso se formou em seu rosto. É claro que sim. E foi assim, entre risadas, cheiro de pão e uma vida inteira de histórias, que Isabela e Gabriel deram o próximo passo. Simples, imperfeito, exatamente do jeito deles. A notícia chegou em um dia qualquer, sem aviso, sem planejamento. Isabela estava na padaria, como sempre, cuidando dos pedidos da manhã, quando sentiu um enjoo repentino. Não era cansaço.
Não, era fome. Era algo diferente. Algo que a fez parar no meio da cozinha e respirar fundo. No início, ignorou. Seguiu o dia como se nada estivesse acontecendo. Mas quando a tontura veio de novo no final da tarde, soube que precisava ter certeza. No caminho de casa, passou na farmácia. Comprou um teste de gravidez sem nem olhar o atendente nos olhos. Como se de alguma forma, evitar o olhar de alguém mudasse a realidade. Chegou em casa, trancou-se no banheiro e esperou. Minutos depois, 2 linhas apareceram no visor. O mundo pareceu parar por um instante. Estava grávida. Ficou sentada no chão do banheiro por um tempo, segurando o teste, tentando processar tudo. Sempre soube que queria ter uma família um dia, mas nunca tinha imaginado que o momento chegaria assim, de repente. Não sabia como contar para Gabriel. Ele tinha mudado tanto nos últimos meses, estava aprendendo a construir uma nova vida. Será que estava pronto para isso? Será que ela mesma estava? Naquela noite, preparou um jantar simples, tentando agir, naturalmente. Gabriel percebeu que algo estava diferente, mas não perguntou. Apenas ficou observando-a com aquela expressão analítica de quem sempre sabe que tem algo acontecendo. No meio do jantar, Isabela largou os talheres e respirou fundo. Eu tenho uma coisa para te contar. Gabriel levantou os olhos, curioso. O que foi? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, pegou o teste de gravidez que tinha deixado escondido no bolso e colocou sobre a mesa. Ele olhou para o objeto, depois para ela. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se seu cérebro precisasse de um tempo para processar. Você está... Sim. Ele piscou algumas vezes e então sorriu, aquele sorriso lento e genuíno que ela tinha aprendido a amar. Vamos, ter um bebê. Ela assentiu, sentindo o peso das palavras pela primeira vez. Gabriel passou a mão no rosto, rindo, sem saber direito o que fazer com as próprias mãos. Isso é real. É real. Nos meses seguintes, a vida virou um turbilhão de emoções. Entre o crescimento da padaria e as mudanças que a gravidez trouxe, tudo parecia correr mais rápido do que conseguiam acompanhar. Mas de alguma forma, aquilo fazia sentido. Gabriel lia livros sobre paternidade à noite, como se quisesse aprender tudo de uma vez. Isabela sentia o bebê se mexer e imaginava o futuro que estavam construindo. Então, numa manhã ensolarada, a Sabor em Afeto abriu suas portas com um novo cheirinho no ar. Um cheiro que misturava pão quente, café fresco e um começo que ninguém poderia ter previsto. A nova geração estava chegando, e dessa vez, ninguém lutava sozinho. O tempo passou, mas a essência da Sabor em Afeto continuou a mesma. As manhãs ainda eram marcadas pelo cheiro de pão saindo do forno. Os clientes fiéis ainda apareciam para seus pedidos de sempre, e a tradição de servir cada pessoa com carinho nunca mudou. Mas agora, havia algo novo. Uma energia diferente percorria a padaria, um movimento que misturava passado e futuro, lembranças antigas e novos começos. No meio de tudo isso, uma criança de cabelos escuros e olhos atentos engatinhava pelo escritório nos fundos, descobrindo seu mundo pela primeira vez. A filha de Isabela e Gabriel crescia cercada pelo que seus pais construíram juntos. Desde Bemide Insanity, pequena, era fascinada por tudo ali dentro. Adorava sentar-se no balcão, observando a mãe organizar pedidos e o pai atender os clientes com uma paciência que antes ele nem sabia que tinha. Os funcionários brincavam que a menina já sabia mais sobre a padaria do que qualquer um. E talvez fosse verdade. Sempre que podia, suas pequenas mãos tentavam tocar a massa que Isabela sovava, ou então se agarrava às calças de Gabriel enquanto ele carregava sacos de farinha. Os clientes mais antigos olhavam para a criança com carinho. Alguns lembravam da época em que Isabela ainda era apenas uma menina ajudando a avó, e agora viam a história se repetir de uma forma bonita e inesperada. Gabriel, que um dia quase destruiu aquele lugar, agora era parte essencial dele. E Isabela, que passou tanto tempo lutando para não perder sua história, finalmente podia vivê-la sem medo. Em um dia de pouco movimento, Gabriel pegou um caderno antigo no escritório.
Era o livro de receitas de Dona Célia, cheio de anotações, marcas de farinha e rabiscos que mostravam anos de uso. Ele o levou até o balcão e o colocou diante de Isabela, que sorriu ao reconhecer as páginas gastas. Acho que está na hora de ensinarmos a próxima geração. Ela riu, pegando o caderno e folheando as páginas com cuidado. Ainda falta um tempo para isso, mas podemos começar devagar. No dia seguinte, um bolo de nozes com doce de leite ocupava o centro da vitrine. O mesmo bolo que Gabriel comprou para sua mãe naquela primeira vez, sem imaginar que aquele simples pedido mudaria sua vida inteira. Agora, ele não era só um doce, era um símbolo. Um lembrete de que algumas histórias precisam de tempo para serem escritas da maneira certa. E assim, a Sabor em Afeto seguiu em frente. Com novas receitas, novas gerações e uma certeza. O legado da família Duarte continuaria vivo, uma fornada de cada vez.